Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente tem aqui um material, olha, que mexe com muita gente. Um resumo bem detalhado e uns trechos do livro A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, que é psicólogo social. Pois é. E o foco é tentar entender por que, tantos adolescentes de uns anos para cá, mais especificamente ali do começo dos anos 2010, estão enfrentando mais problemas de saúde mental, ansiedade, depressão. Exato. E o material que a gente analisou, ele não fica só no problema, né? Ele vai fundo nas possíveis causas. Ele liga diretamente essa crise de bem-estar dos jovens com uma mudança, assim, radical na infância, na adolescência. Uma mudança puxada pelos smartphones, pelas redes sociais. Justamente. Onipresentes hoje em dia. Então, a nossa missão aqui é destrinchar essa análise, entender essa ligação que o Haidt faz entre tecnologia e ansiedade, discutir os mecanismos por trás disso e, ver o que ele propõe para tentar, mudar esse cenário. Ok, vamos mergulhar nisso. Vamos lá. O ponto de partida já é impactante. O material fala numa onda de sofrimento, que atingiu em cheio a geração Z. Aquela galera que cresceu com o smartphone na mão. Um aumento grande, quase uma epidemia de ansiedade, depressão, até automutilação ali a partir de 2010, 2012. E o Haidt tem um nome para esse período, 2010 a 2015. A grande reprogramação. O que seria isso, essa reprogramação? Então, a grande reprogramação, segundo ele, é essa migração em massa e muito, muito rápida da vida social dos adolescentes. Saiu do mundo físico e foi pro online. E a tese central, que é o que causa mais discussão, eu acho, é que não foi só uma coisa a mais na vida deles. Foi uma substituição. Ele argumenta que se substituiu o que ele chama de infância baseada em brincadeiras. Certo. Por uma infância baseada no telefone. Quer dizer, toda aquela estrutura de desenvolvimento social, emocional, que vinha da exploração do mundo real, da brincadeira livre, do cara a cara. Isso tudo teria sido virado de cabeça para baixo em poucos anos. E essa mudança radical não foi só num lugar, O material bate nessa tecla, diz que não é só nos Estados Unidos. Não, de jeito nenhum. A análise mostra tendências muito parecidas e preocupantes em vários países de língua inglesa: Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia. Nossa! E também nos países nórdicos. As curvas de piora na saúde mental dos adolescentes seguem um padrão de tempo parecido, sabe? Coincide com a chegada em massa dos smartphones e das redes sociais para essa idade nesses lugares. Entendi. Isso meio que reforça o argumento de que tem algo maior acontecendo, algo global, ligado a essa transformação da infância pela tecnologia. Para a gente entender o peso dessa reprogramação, acho que a gente precisa primeiro sacar por que a infância de antes, essa baseada em brincadeiras, era tão crucial. O material dá um destaque enorme para isso, Fala em infância de crescimento lento. Por quê? A ideia é que a infância humana, por ser longa, ela evoluiu para a gente poder aprender coisas complexas. Cultura, sociedade. E o motor disso seria a brincadeira livre. A brincadeira. Sim, não só a brincadeira com regra, mas aquela exploração que a criança faz sozinha. A interação espontânea com outras crianças. E até o que ele chama de brincadeira arriscada. Arriscada? Como assim? Tipo, testar limites, sabe? Físicos, sociais, mas de um jeito seguro, claro. Mas que tenha desafio. É nesse caldo de experiências que a criança aprende a negociar, resolver briga, ler a cara do outro, controlar a raiva, a frustração. Entendi. Construir confiança e sentir que é capaz, que tem autonomia. Então, brincar não é só se divertir, é aprender para valer. E como isso se liga com a saúde mental, com a ansiedade? A análise traz um conceito interessante, a de que o nosso cérebro funciona em dois modos principais, digamos assim. O modo descoberta, quando a gente se sente seguro, confiante, aí a gente explora, aprende, arrisca um pouco. Certo. E o modo defesa, que liga quando a gente percebe uma ameaça. Aí ficamos ansiosos, cautelosos, focados em evitar o perigo. Faz sentido. O argumento é que uma infância com muita brincadeira, livre, com desafios que a criança consegue lidar,
fortalece o modo descoberta. Já uma infância com pouca exploração real, muito tempo no virtual, ou sempre com o adulto em cima, isso pode prender mais os jovens no modo defesa, mais propensos à ansiedade. Entendi. E aí que entram os vilões da história, né? Os tais bloqueadores de experiência, como o material chama. Quais são eles? Ele aponta 2 grandes bloqueadores que ou surgiram ou ficaram muito mais fortes nas últimas décadas. O primeiro é essa cultura da superproteção no mundo físico. O Rachid chama de safetyism. Safetyism. Tipo um segurancismo. É, tipo isso. Aquela tendência de pais, escolas, de querer eliminar todo e qualquer risco da vida da criança. Até aqueles riscos pequenos que, na verdade, ajudam a aprender a ser resiliente, autônomo. Tipo, não poder mais brincar na rua sozinho, né? Parquinho todo emborrachado, sem desafio. Exatamente. Menos liberdade, menos atividade sem adulto olhando. E o segundo bloqueador, bom, é o próprio smartphone. O mundo digital. Claro. O smartphone bloqueia porque ele rouba a atenção e o tempo da criança. Tira do mundo real, das interações reais. Cada hora online é uma hora menos brincando, conversando cara a cara, explorando o quintal, o bairro. E isso cria um paradoxo que a análise destaca bem. A gente vive numa era de superproteção no mundo físico. Sim. Tentando proteger de qualquer arranhão. E, ao mesmo tempo, de superproteção total no mundo virtual, onde as crianças são jogadas muito cedo para lidar com conteúdos, com interações sociais super complexas, com riscos psicológicos, para que elas não estão nem um pouco preparadas. Nossa, esse paradoxo é muito forte mesmo. E a análise vai detalhando as consequências disso. O capítulo 5 fala dos 4 danos fundamentais dessa infância mais no celular. Vamos passar por eles. O primeiro, privação social. Mas como assim privação social? Eles vivem conectados. Pois é, esse é um dos pontos que mais pega a gente de surpresa, né? Mas é chave. A conexão digital, ela não substitui a interação física. Não para o desenvolvimento, para o bem-estar. Entendi. O material mostra dados, olha, impressionantes. Uma queda brutal desde 2010, no tempo que os adolescentes passam fisicamente juntos. Saindo com amigos, indo em festa ou só batendo papo na esquina, sabe? Sei. Menos tempo cara a cara. Isso. Mesmo que tenha mais contato online, isso parece estar ligado a mais solidão e a um desenvolvimento mais fraco daquelas habilidades sociais que a gente só aprende na prática, na interação real. Faz todo sentido. O segundo dano, privação de sono? Esse acho que muito pai e mãe já percebeu em casa, né? Com certeza. É um problema crônico. O celular no quarto é um convite para ficar rolando a tela sem fim, né? As notificações que não param, que acordam a gente. Sim. E tem a luz azul das telas, que comprovadamente atrapalha a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. É verdade. Junta isso com a pressão de estar sempre online, disponível. Pronto, a receita para piorar o sono, que já é meio complicado na adolescência. A análise liga diretamente o uso pesado de rede social, principalmente à noite, com dormir menos e dormir pior. E dormir mal afeta tudo, né? Humor, aprendizado. Tudo. Saúde física, mental, tudo. O terceiro dano que eles listam é a fragmentação da atenção. O que seria isso na prática? É a dificuldade cada vez maior de manter o foco, sabe? De se concentrar de verdade por um tempo maior. O jeito que as plataformas são feitas, né? Aquele fluxo sem fim de notificação, a recompensa rápida, a tentação de dar só mais uma olhadinha no feed, isso treina o cérebro para se distrair. E isso é péssimo na adolescência, que é quando a gente está desenvolvendo as funções executivas lá no córtex pré-frontal. Coisas como planejar, organizar, controlar impulso e a atenção sustentada. E com a atenção toda picotada, fica difícil aprender coisas complexas, ler um livro inteiro. Exatamente. Dificulta o aprendizado profundo, o pensamento crítico. E o quarto dano? Dependência. É vício mesmo que ele está falando. O material argumenta que sim. Usa a psicologia comportamental para explicar como as plataformas são desenhadas para criar hábitos que a gente não consegue largar. Tipo Tipo as recompensas que vêm sem a gente esperar, o like surpresa, a notificação nova.
Funciona parecido com máquina de caça-níquel, sabe? Libera dopamina, cria um ciclo de ficar buscando mais e mais estímulo. Nossa. Não é só falta de força de vontade. É um design feito para prender o usuário. A comparação que ele usa é forte. O smartphone como a agulha hipodérmica dos tempos modernos, entregando dopamina digital 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uau, pesado. Esses 4 danos, privação social, de sono, de atenção e dependência nossa, pintam um quadro bem preocupante. E a análise não para aí, né? Explora como isso pode ser diferente para meninos e meninas. Nos capítulos 6 e 7 ele discute isso. Como seria para as meninas... O argumento é que, embora todo mundo seja afetado, os dados mostram que as meninas tiveram uma queda maior na saúde mental ligada ao uso de rede social. Sério? Por quê? Parece que por causa de algumas coisas específicas. Primeiro, a comparação social visual. Instagram, TikTok, isso está em todo lugar. E aumenta muito a pressão por perfeccionismo. Afeta a autoestima, a imagem corporal. As meninas ficam comparando a vida delas, a aparência, com versões super editadas, idealizadas da vida dos outros. É uma comparação injusta, né? E que mais? Outra coisa é a agressão relacional. Aquele tipo de bullying mais comum entre meninas, espalhar fofoca, excluir a pessoa do grupo, atacar a reputação. Isso ganha uma força enorme online. Fica registrado, todo mundo vê, é mais difícil de escapar. Tem também o contágio emocional, aquela tendência de pegar o estado emocional dos outros. Ansiedade, depressão. Isso se intensifica nas redes onde os problemas são muito expostos. E a gente acaba absorvendo, né? Exato. E, por fim, as meninas também estão mais expostas, estatisticamente, à predação e assédio sexual online. O Haidt sugere que uma orientação psicológica mais voltada para a comunhão, para o relacionamento, talvez torne as meninas mais vulneráveis a esses danos sociais e emocionais das redes. Entendi a lógica para as meninas. E para os meninos? O capítulo 7 pergunta: o que está acontecendo com os meninos? As preocupações ali são outras, né? São diferentes, sim. Para os meninos, a análise foca mais no risco de vício em videogame e pornografia online. O argumento é que esses mundos virtuais podem ser uma fuga muito atraente dos desafios do mundo real. Isso pode levar a um isolamento social maior, a uma dificuldade de assumir as responsabilidades da vida adulta, o que o material chama de falha em decolar. Tipo, não conseguir sair de casa, arrumar emprego. Em casos mais extremos, é uma retirada quase total do mundo real. O livro fala da longa queda dos masculinos. Sugere que, diante de dificuldades na escola, no trabalho, alguns rapazes encontram no mundo virtual um jeito mais fácil de se sentir competente, de ter status, de se engajar, em vez de correr atrás disso no mundo offline, que dá mais trabalho. Entendi. Então talvez as meninas sofram mais com a intensidade das conexões ruins online e os meninos corram mais risco de se desconectar do mundo real através do virtual. Faz sentido. Além desses impactos diretos e das diferenças de gênero, a análise aponta para consequências maiores, de longo prazo também. Sim, destaca duas. Uma é a transição bloqueada para a idade adulta. Isso já aparece lá no capítulo 4. A ideia é que essa combinação de superproteção no mundo físico... O safetismo. Isso, com a imersão total e muito cedo no mundo virtual, impede que os jovens desenvolvam a autonomia, a responsabilidade, a capacidade de resolver problema que a gente precisa para ser adulto. Falta prática, né? De errar, aprender, assumir responsabilidade, essas coisas. Faltam as experiências reais de navegar desafios, cometer erros, aprender com eles. E o fim dos rituais de passagem também contribui para essa dificuldade de virar a chave para a vida adulta. E a outra consequência mais ampla entra numa área diferente, que ele chama de espiritual, no capítulo 8. Como assim? Não é de religião específica, tá? É num sentido mais amplo. Bem-estar, propósito, conexão. O argumento é que uma vida muito focada no telefone causa uma espécie de degradação espiritual. Como? Fica mais difícil cultivar coisas que sempre ajudaram o ser humano a florescer. Momentos de silêncio, de olhar para dentro,
A capacidade de focar de verdade, ter experiências de se sentir parte de algo maior, sabe? Praticar o perdão, se conectar com a natureza, participar de rituais da comunidade que dão um senso de pertencer, de significado. Entendi. A análise sugere que aquele vazio que todo mundo tem, aquela busca por sentido, por conexão profunda, o que ele chama de buraco com formato de Deus, acaba sendo preenchido, mas de um jeito que não satisfaz, por um fluxo infinito de conteúdo digital superficial, fragmentado, às vezes até meio niilista, degradante. Nossa, o diagnóstico é bem completo e, olha, assusta um pouco. Mas a análise não fica só nisso, né? Os capítulos finais do 9 ao 12 tentam achar soluções, caminhos para mudar. E um conceito-chave que aparece é a necessidade de ação coletiva. Por que essa ênfase no coletivo? Por que não só os pais agindo sozinhos? Porque o problema é estrutural, afeta todo mundo. Cria o que a gente chama de problema de ação coletiva, ou armadilha social. Pensa bem, muitos pais podem até ver os riscos, querer adiar dar um celular para o filho. Sim, eu conheço vários que pensam assim. Mas aí, se todos os amigos da escola já têm, a pressão social na criança e nos pais para fazer igual fica enorme. O medo do filho ficar isolado, excluído, faz muita gente ceder, mesmo achando que não devia. É verdade. É difícil ser o único. Exato. Quando a escolha que parece racional para cada um, dar o celular para evitar a exclusão, leva a um resultado ruim para todo mundo, uma geração inteira mergulhada cedo demais na tecnologia, a solução não pode ser só individual. Tem que mudar as normas, as regras do jogo, o ambiente onde a gente faz essas escolhas. Faz todo sentido. Explica por que é tão difícil nadar contra a corrente sozinho. Então, quais são as ações concretas que o material sugere para essa ação coletiva? Dá para agrupar por quem deveria agir, o que ele fala para os governos e para as empresas de tecnologia. Olha, para esse grupo, as propostas são ousadas. Querem mudar o ambiente digital para as crianças e adolescentes. Incluem criar um dever legal de cuidado para as plataformas digitais e em relação a menores. Um dever de cuidado? Interessante. Aumentar a idade mínima para ter rede social para consentir o uso de dados para 16 anos. Ele argumenta que os 13 anos de hoje, que vem de uma lei antiga lá dos Estados Unidos, não fazem sentido do ponto de vista do desenvolvimento do cérebro, da parte psicossocial. 16 anos? Seria uma mudança e tanto. Seria. E exigir sistemas que funcionem de verdade para verificar a idade, sem invadir privacidade, claro. Acabar com essa ficção de hoje e, por fim, apoiar as escolas que queiram se tornar ambientes livres de telefone. E para as escolas, qual seria o papel delas nessa história? As escolas são vistas como um lugar fundamental para reequilibrar as coisas. As sugestões são adotar regras claras e que funcionem de escola sem telefone durante o período de aula todo, incluindo intervalo, almoço, para forçar a interação real, o foco. Dedicar mais tempo e espaço para brincadeira livre, não estruturada, virar escolas brincantes, investir em parquinhos mais desafiadores, menos certinhos que deixem as crianças testarem seus limites com segurança. A tal brincadeira arriscada. Isso, implementar programas para incentivar a autonomia aos poucos, como o projeto Let Grow, uma iniciativa americana que fala para os pais darem mais liberdade para os filhos, e criar estratégias para reengajar os meninos, que, segundo a análise, estariam se afastando mais da escola. Ok. E, finalmente, os pais. Além de apoiar essas mudanças maiores, o que dá para fazer em casa no dia a dia? Para os pais, a recomendação principal é uma mudança de filosofia. Sair daquela ideia do pai carpinteiro que tenta moldar o filho num projeto que ele tem na cabeça. Certo. E ir para a ideia do pai jardineiro. O jardineiro não molda a planta, né? Ele cuida do ambiente, prepara a terra, rega, dá luz, para a planta crescer forte, saudável, do jeito dela. Às vezes até surpreende a gente. Gostei dessa metáfora do jardineiro. E na prática, como seria isso? Na prática, seria adiar o máximo possível dar um smartphone para a criança, ele sugere não antes dos 14, e principalmente adiar o acesso à rede social, idealmente até os 16, quando o cérebro está mais pronto para lidar com aquilo tudo. Adiar. E compensar isso incentivando muito mais experiência no mundo real.
Muita brincadeira livre, interação social variada, com gente de idade diferente, adulto, tempo na natureza, tarefas em casa, na comunidade. Coisas que dão senso de responsabilidade, né? Exato. Estabelecer e manter limites claros para o tempo de tela que não seja para o estudo. E, muito importante, procurar outros pais que pensem parecido, para criar normas locais, grupos de apoio, fazer pactos de adiar o celular até certa série. O exemplo do Wait Until 8, lá nos Estados Unidos, é citado como um sucesso dessa coordenação dos pais. Então, resumindo, a análise do material sobre a geração ansiosa monta um argumento forte, com muitas facetas. Ele defende que essa grande reprogramação da infância, essa mudança super rápida para uma vida na tela na última década, ela não foi inofensiva. Não mesmo. Pelo contrário, teria tido custos altos e que dá para medir para a saúde mental e para o desenvolvimento dos jovens, por tirar deles experiências essenciais do mundo real e por expor eles aos mecanismos viciantes e complicados das redes sociais numa fase muito vulnerável da vida. Sim, é uma análise densa. Os dados, os argumentos, a correlação no tempo entre celular e piora da saúde mental, os 4 danos, as diferenças entre meninos e meninas formam um quadro complexo. Mas, como você disse, a mensagem final não é de que não tem jeito, né? Não é determinismo tecnológico. Não. Pelo contrário, tem um chamado forte para agir, baseado na ideia de que dá para reverter essa tendência. A ideia de que pais, escolas, governos, até as empresas de tecnologia, se agirem juntos, podem redesenhar o ambiente, as regras, para ter uma infância mais equilibrada, com mais espaço para o brincar, para autonomia no mundo real, para conexão humana de verdade. Isso é apresentado como um caminho possível, difícil, mas possível. Exato. E a investigação deixa a gente com uma pergunta no ar, para a gente pensar. Essa imersão digital, cada vez mais cedo, cada vez mais total, é o único futuro para a infância? Ou será que a gente tem a capacidade e talvez a responsabilidade como sociedade de fazer escolhas conscientes sobre como usar a tecnologia na vida das próximas gerações? De um jeito que proteja, que priorize o bem-estar, o desenvolvimento saudável, a humanidade deles. É uma questão crucial que esse material todo coloca na mesa.